obrigada. Bom dia. Obrigada pela atenção. Vocês vão passando por aí, né? Bom, então eu estou aqui a convite, né, do Instituto Chico Mendes para falar um pouco para vocês do nosso trabalho, do que a gente tem aprendido sobre mudança do clima e especialmente adaptação à mudança do clima no setor empresarial, no trabalho com empresas no Brasil. Eu, como já foi apresentado, eu sou uma gestora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, que é o GVSES. Dentro do GVSES a gente tem diversos projetos na área de mudança do clima e com vários atores, desde governo federal até governos subnacionais e também empresas. Então eu venho atuando mais com esse grupo que é o setor empresarial. Bom, antes da gente entrar no cerne mesmo da questão, é importante a gente alinhar três conceitos, na verdade quatro conceitos aí que eles permeiam, né, toda a agenda de mudança climática, todo o debate. É impossível falar de adaptação sem falar desses quatro conceitos. Então, o primeiro deles é o conceito de perigo ou evento, né? Então, esses dois termos eles são tratados em conjunto. E os perigos ou eventos, eles são os elementos externos à organização. Então, são, por exemplo, as variabilidades climáticas e os eventos derivados dessa variabilidade. Por exemplo, se chove mais ou se chove menos em determinada região. Isso é dado, não depende da organização ou de nenhum ator que está nessa localidade. A vulnerabilidade, por outro lado, ela trata de todos os elementos internos, né? Então, os elementos que concernem aquela organização, aquela empresa, aquele ator. Então, por exemplo, uma vulnerabilidade ela pode ser derivada da empresa ter maior ou menor capacidade de responder a uma escassez hídrica na região em que ela está localizada, né? Então, ela vai ser menos ou mais vulnerável. E aí, esses dois elementos, então o evento ou o perigo, junto à vulnerabilidade, mais a exposição, quer dizer, o quanto eu estou exposto àquele evento climático, nesse caso, eles compõem o risco, que a gente chama de risco à mudança do clima. Uma vez que o risco se realiza, uma vez que ele se torna real, ele vira um impacto. Né? O impacto nada mais é do que a consequência daquele evento climático para, nesse caso, para a minha organização, para o meu negócio. Então, é importante dizer que a exposição também ela é algo bem concreto, né? É o quanto, por exemplo, eu estou numa zona de encosta quando chove muito. Se eu não estou na zona de encosta, eu não estou exposta. Pode estar chovendo muito onde eu estou localizada, na casa daquela família ou, né, numa planta empresarial, mas não vai ter desabamento, deslizamento de terra, porque eu não estou na zona de encosta. Então, tudo isso junto é um sisteminha, né, bem simples, mas que compõe o que a gente chama de impacto à mudança do clima, da mudança do clima. Pode passar. Não está funcionando a apresentação? Bom, a relevância da agenda da adaptação no Brasil, né? Então, eu vou falar um pouco mais de contexto agora disso no Brasil e depois a gente entra também nas empresas, a gente recorta para o setor empresarial. Esse é um estudo muito importante realizado pelo Marcovitch, né, que é um professor, um pesquisador da USP, em 2013, que chama Economia do Clima. E ele é uma referência porque ele é um dos primeiros estudos brasileiros que trata a questão da mudança do clima por um aspecto econômico, né? Então, ele traduz a variabilidade climática, os eventos previstos e os impactos previstos em valor econômico, valores econômicos e impactos econômicos. Esse mapa, ele é uma síntese bem geral, né, desse estudo, e ele mostra, pelas grandes regiões do Brasil, o que deve acontecer nos próximos anos. Aí a perspectiva é 2020, então é um recorte até curto. Quando a gente fala de mudança do clima, a gente está falando pelo menos até 2040, 2050, hoje em dia. Mas esse estudo ele olha até 2020 e ele mostra ali de forma, né, no infográfico, o que vai acontecer em linhas gerais. É importante dizer que o Brasil, por ser um país muito grande, como todos sabem, é difícil a gente falar, em geral, para o país o que significa a mudança do clima, porque os impactos eles se dão em nível local, sempre, né? Então, quando a gente quer se planejar para o que vai acontecer,
é fundamental que a gente tenha acesso a informações em escala, microescala, né? Que hoje é um desafio que a gente tem no Brasil. Por exemplo, a gente ter o INPE gerando essas informações e gerando esses cenários em recortes ali de 20 por 20 quilômetros quadrados, né? Essa é a extensão, mais ou menos, que a gente fala quando a gente quer fazer um planejamento de fato estruturado, assertivo, em relação às mudanças do clima. Mas, para ter uma visão geral, faz sentido a gente ter estudos como esse. E aí, o que chama atenção, né, que no Norte e Nordeste a gente vai ter uma redução do nível de precipitação, quer dizer, a gente tem uma acentuação de uma crise hídrica, né, de secas, que já é mais recorrente nessa região, e aumento do número e da probabilidade de dias secos, enquanto no Sul e no Sudeste a gente tem um aumento de chuvas intensas. Então, de precipitação intensa, de dias em que chovem muito em um período específico, então aumentando muito o risco de enchentes. Esses são dois exemplos de coisas que vão acontecer, né? Então, isso, a chance é muito grande, tem algum risco aí de alguma incerteza, mas todos os cenários estão apontando para isso. E também a gente tem, já acontecendo no Brasil, uma mudança na qualidade do solo, né, devido justamente à mudança em precipitação, a deslizamento de terra, erosão do solo. Então, culturas que eram muito favoráveis em determinada região, elas já estão migrando, como é o caso do café, né, no Brasil, da cana. Então, a Embrapa também tem feito estudos muito importantes, mostrando que isso já é real e que vai se acentuar rapidamente no Brasil essa transição de culturas ao redor do território. Pode passar. A gente tem aí, então, alguns dados mostrando que, nesse estudo, né, mostrando que a gente tem pode passar. A gente tem um montante aí de aproximadamente 1,5 milhões de pessoas no Brasil que foram diretamente afetadas entre 2000 e 2007 por eventos extremos relacionados à mudança do clima, e a gente tem um prejuízo econômico para a economia brasileira nacional de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares nesse mesmo período. Então, a gente está falando de algo economicamente muito relevante. Não é só um aspecto, não é uma agenda científica, né, de pesquisa biofísica, é uma agenda de pesquisa econômica, e as empresas estão cada vez mais conscientes disso. Para terminar essa questão do contexto nacional, também algo que quebra um pouco os mitos que a gente tem, né, como brasileiros, de que o Brasil é um país que não tem desastre quase, porque a gente não tem furacão, a gente não tem tufão, a gente não tem terremoto. Mas, apesar de tudo isso, a gente aparece em 8º lugar na lista de países com maior quantidade de desastres registrados no ano de 2013, né, que é esse relatório importante sobre desastres. Essa é a última edição de 2013. E ainda, que desastres são esses, né, a pergunta que surge. Então, assim, 53% dos desastres são relacionados à estiagem, né, então a seca prolongada, e 33% relacionados a enchentes. Então, a gente, em geral, a gente não associa enchente, seca, a desastre, né? Mas todos os relatórios internacionais da ONU, enfim, das instituições de pesquisa que estão estudando para isso, consideram, sim, seca, estiagem, enchente como desastres muito críticos, cada vez mais críticos. Pode passar. Aí um exemplo bem claro, né, de como então as enchentes são, sim, desastre, né, e como elas impactam a economia. Esse estudo, também realizado por um pesquisador da USP, pelo professor Haddad, mostra que cada ponto de alagamento na cidade de São Paulo gera um prejuízo para a economia nacional de aproximadamente R$1 milhão de reais. Isso significa que a gente não tem prejuízo só na economia de São Paulo, só porque a gente não consegue passar com o carro, não consegue distribuir produto, porque tem perda de infraestrutura, mas que, como a gente, claro, é uma economia totalmente conectada nacional e internacionalmente, há um prejuízo às cadeias todas de valor que dependem muito de São Paulo, do Sudeste do Brasil. Então, a gente tem um problema sistêmico, né, econômico sistêmico, e que é muito difícil de resolver, porque a gente tem que olhar para a escala local e atuar em cadeia nacional. A gente tem um ponto muito importante no cenário nacional da regulação, né, para essa agenda de adaptação à mudança do clima, que é a Política Nacional de Mudança do Clima e Adaptação. Pode passar.
Pode apertar todos, vai ter uma animação aí até o final. E aí que desemboca nesse ano em um momento muito importante também, que é o lançamento do Plano Nacional de Adaptação. Essa é a grande referência que a gente tem hoje nacionalmente para essa agenda. Esse Plano Nacional de Adaptação ele foi construído em um grupo de trabalho que contou com 18 organizações, todos os ministérios foram envolvidos, né, inclusive o Ministério de Minas e Energia, e ele teve um processo aí de diversas reuniões, de consulta pública, e finalmente ele foi publicado em 2016, e ele é aí uma grande referência para atuação em nível federal, em nível subnacional e para todos os agentes econômicos. Ele traz como premissa uma elaboração de que só é possível realmente lidar com as vulnerabilidades, reduzir vulnerabilidades e criar resiliência em nível nacional se houver uma ação articulada de todos esses atores que eu mencionei, né, e que as empresas são um agente fundamental para essa atuação, para construir resiliência. E tem várias razões para isso. Pode passar, a gente vai falar um pouco mais disso. A gente também tem feito no GVSES um trabalho com diversos atores, não só com empresas, e a gente está construindo uma plataforma de informações para adaptação à mudança climática, um sistema nacional de informações que está sendo construído em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e no âmbito desse projeto a gente mapeou os atores que estão hoje deliberadamente atuando em adaptação à mudança do clima. Então, que dizem que estão, que tem um projeto, ou que tem alguma iniciativa, que se envolveram em algum projeto de outra organização. E aí a gente chegou a um número de 144 organizações, e esse gráfico, ele mostra para a gente que a grande maioria desses atores ainda são representantes do governo federal e de instituições de pesquisas e universidades. A agenda ainda está muito concentrada, né? A gente tem poucas empresas atuando de fato nessa agenda, e a gente tem também muito pouco de governos subnacionais atuando, especialmente dos municipais, que é onde, na verdade, a coisa aperta mais, porque é no nível local que a atuação precisa ser feita. Então, a gente tem aí um ponto de alerta, né, nessa agenda, algo que precisa mudar nos próximos anos. Pode passar. Bom, entrando aí, então, no setor empresarial. A gente tem visto cada vez mais o setor olhando e identificando riscos que são significativos, que são materiais para o negócio. Então, esses riscos eles são de diversas categorias. Então, tem riscos operacionais que estão sendo já identificados, porque já estão acontecendo, né, inclusive. Riscos reputacionais, financeiros e mercadológicos, né? São essas 4 grandes categorias que as empresas têm olhado e têm correlacionado com eventos da mudança do clima. E aí, tem uma outra razão também para as empresas estarem cada vez mais entrando na agenda. Já está acontecendo um movimento por parte do setor financeiro, né, de investidores, então, requisitando informações sobre como as empresas estão lidando com riscos climáticos para definir taxa de juros, para definir se o capital vai ser ou não liberado e até para priorizar investimentos. Então, esse tipo de informação já está sendo requerida via índice, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, via o CDP, o Dow Jones é outro índice que olha para isso, que já está requisitando. Então, as grandes empresas elas já têm que fazer esse monitoramento, já têm que ter um plano para lidar com esses riscos climáticos. E tem pode passar. Então, aqui são os grandes marcos para a agenda empresarial de adaptação. Esse tema, adaptação à mudança do clima, que é como a gente responde, né, como a gente lida com os eventos climáticos para que as perdas e danos sejam reduzidas e que para possíveis oportunidades sejam exploradas, ele começou a fazer parte aí do universo das empresas mais ou menos a partir de 2011. Claro que no cenário internacional, na América Latina, as coisas começaram a acontecer e estão se animando agora, né, muito tempo depois. Mas eu gostaria de destacar aí 2 marcos mais recentes, que eu acho que interessam muito as empresas no Brasil. Um deles é a elaboração de uma norma ISO para adaptação, que está em andamento, né, num grupo de trabalho internacional. Então, quem conhece como funciona a ISO, é bem o padrão ISO mesmo, tem um grupo de trabalho internacional com os grupos nacionais. É um processo lento, mas estima-se que em 2 anos deve haver uma norma ISO no mercado. E também, agora, na última COP, que foi a COP de Marrakech, que acabou na semana passada,
foi lançado um primeiro veículo para financiamento de ações de adaptação no setor empresarial. Quer dizer, é um fundo em que o setor empresarial pode tirar dinheiro, pode receber dinheiro para implementar suas ações para redução de riscos. E esse fundo aí começa com um montante de 500 milhões de dólares, então é um elemento fomentador para a ação no setor, certamente. Bom, esse slide a gente vai passar rápido, são só alguns exemplos, né, de como os impactos estão acontecendo, que impactos são esses que estão sendo percebidos pelas empresas brasileiras. Então, um muito direto que pega no bolso é o aumento nos custos de seguro, né, principalmente o setor agro já está lidando com isso. Então, em regiões do Brasil, o valor do seguro já aumentou de acordo com o risco ao qual o produtor está exposto. Então, escassez hídrica é outro que todo mundo aqui já ouve falar o tempo todo, agora sumiu um pouco dos jornais, mas é um risco que continua presente. E as empresas que são de setores altamente dependentes de recursos hídricos, elas continuam olhando para isso, elas entendem que é uma questão sistêmica, que não foi algo pontual que aconteceu e acabou. E que tem a ver, sim, com a mudança do clima. A gente viu, né, lá no mapa, todos os estudos mostram que a mudança no regime de chuvas é algo real no Brasil e que vai, sim, aumentar a escassez hídrica em diversas regiões, especialmente Norte e Nordeste, mas no Sudeste a gente também sente por questões locais, né? Pode passar. A gente tem, então, muitas motivações para as empresas hoje estarem começando a desenvolver seus planos de adaptação de forma integrada ao planejamento estratégico. Então, identificação de oportunidades e riscos, eu já mencionei. Tem também um avanço aí na agenda do setor público, que é parte do PNA, do Plano Nacional de Adaptação, mas que envolve outras ações estaduais e locais. E aí tem a demanda por informações que eu já mencionei também, né, por disclosure. E aí tem também um reconhecimento sendo feito, acontecendo da alta gestão das empresas, então do nível de diretoria, do conselho, do board, né? Agora, as barreiras, elas também são muito reais e são grandes, né? Então as empresas elas estão lidando com isso, estão buscando soluções em parcerias com outros atores, em parcerias entre elas, mas muitas vezes ainda tendo dificuldade de entender de fato quais são os riscos e as vulnerabilidades aos quais elas estão expostas. Então, uma grande lacuna é de informação. Então, eu mencionei antes que a gente está construindo, junto com o Ministério do Meio Ambiente, uma plataforma de informações em adaptação, porque muitas vezes não conseguir informações sobre cenários climáticos ou não entender esses cenários, não conseguir fazer a relação com o negócio, é uma barreira que leva à inação. A empresa desiste, porque a incerteza é tão grande, a informação é tão descasada da realidade, né, de escala local, que a empresa fala, eu não consigo tomar decisão nenhuma com base nisso, então a gente não vai atuar nessa agenda. E aí tem também uma grande dificuldade de prazo, né? As empresas, o setor empresarial está acostumado e faz parte dos seus processos fazer planejamentos para daqui 5 anos, né? 10 anos assim no máximo. Alguns setores só de infraestrutura estão olhando para 10 anos. Como eu falei, quando a gente fala de mudança do clima, não faz sentido a gente recortar um período de 10 anos. A gente precisa olhar pelo menos 30 anos daqui para frente. Porque senão a gente perde a perspectiva de tendência, que é fundamental. A gente acaba olhando fatos isolados e tomando decisões muitas vezes erradas nesse sentido. Então é uma mudança de cultura organizacional que precisa acontecer. E esses gestores estão lidando com isso. Pode passar. Bom, como a gente está hoje, então, no Brasil, né? Como a gente está em um panorama do setor empresarial? A gente tem empresas, como eu já falei, um grupo ainda de empresas pioneiras e grandes empresas. Essa é uma agenda que não chegou às PMEs. E essas grandes empresas elas estão olhando basicamente para riscos diretos, quer dizer, riscos que impactam diretamente a empresa, como, por exemplo, impacto em infraestrutura, perdas de ativos nas plantas, nas unidades produtivas. Esses são riscos diretos, são exemplos, né? E também riscos de curto e médio prazo, justamente por essa dificuldade de olhar para o longo prazo. E aí elas estão olhando para a cadeia de valor só quando há alguma coisa também muito evidente, né? Então, os riscos indiretos e os riscos que ficam por trás dessa análise mais imediata, eles estão sendo riscos obscuros aí nessas análises todas. E também, pode passar mais um.
a questão das medidas, como a gente chama de no regret e soft measures, quer dizer, as medidas no regret são aquelas que fazem sentido de qualquer forma para a empresa, né? Independente se as mudanças do clima, os eventos climáticos extremos se intensificarem, forem mais frequentes, essas medidas elas vão trazer benefícios de qualquer forma, né? Então, o que é, por exemplo, uma medida no regret? É, por exemplo, diversificar a matriz energética, então investir em fontes que diminuem o risco energético, né? Então aumentam a segurança energética e diminuem o custo para a empresa. Então a gente tem grandes empresas, né, que são energointensivas, investindo, por exemplo, em produção de energia solar na planta, então em geração distribuída, a gente viu aqui um pouco como isso é possível, e isso vai trazer benefício de qualquer forma, né? A gente tem, por exemplo, outras medidas como aproximação à comunidade, fortalecimento de ecossistemas que estão ali no entorno da empresa, principalmente no setor agro, que fazem também sentido de qualquer forma. E as soft measures são investimentos que não são investimentos em infraestrutura, né? São investimentos como, por exemplo, capacitação ou conscientização da cadeia de valor. Então, que são valores mais baixos, que não comprometem aí ativos de longo prazo. Pode passar. Bom, falando um pouco mais do setor de energia, né? Então, o que a mudança do clima significa para esse setor no Brasil? No Plano Nacional de Adaptação, são delimitados e trabalhados 11 temas/setores, que foram definidos como prioritários por serem os setores mais impactados, potencialmente mais impactados, ou que têm maior também potencial de contribuir aí para a agenda em nível nacional. Um deles é o setor de infraestrutura e energia está aí dentro. Então, dentro de infraestrutura, a gente tem mobilidade urbana, transportes e energia elétrica, né? Então, são 3 subsetores dentro de infraestrutura. Pode passar. Então, por que esse setor ele tem aí um grande desafio frente aí aos cenários de mudança do clima para o Brasil, né? De mudança do clima global e os cenários para o Brasil? Porque é um setor que depende muito do oposto do que a gente falou anterior, né? Que são as hard measures, que são medidas ou investimentos de alta magnitude com imobilização de ativo aí no longo prazo por muitos anos. Então isso significa que o investimento feito hoje ele vai durar, né, a gente sabe, por muitos anos aí para frente, e caso ele não considere, essa decisão de investimento não considere os cenários climáticos, pode ser que ele seja um recurso jogado fora ou pouco efetivo, né? Então, a gente investir, por exemplo, em pequenas centrais hidrelétricas, em áreas onde o fluxo, a vazão dos corpos hídricos vai reduzir muito pela mudança do regime de precipitação, pode ser um investimento simplesmente errado, né, jogado fora. Assim como investimento em biomassa em regiões onde a cultura provavelmente vai diminuir muito, vai cair, e a gente vai ter um custo aí de transporte da matéria-prima muito alto que pode inviabilizar essas centrais de geração de energia, essas plantas. Então, incluir critérios, indicadores e diretrizes no processo de planejamento energético do Brasil hoje é fundamental. Além de todas as análises econômicas que são feitas, sociais e até ambientais, é fundamental que cenários climáticos sejam trazidos aí para o debate, para a decisão final. Nesse sentido, o Plano Nacional de Adaptação ele aponta aí alguns riscos e oportunidades que são trazidos, né, para o setor. Então, como, por exemplo, a interrupção, né, na geração de energias hidroelétricas, é o mais direto, é o que a gente pensa imediatamente, principalmente na região norte e nordeste, mas a gente tem também interrupção na distribuição de energia, a gente já viu acontecendo muitas vezes, né, em São Paulo isso acontece direto, e não é à toa que empresas de energia já estão investindo em sistemas tecnológicos de alta geração de ponta para monitorar em tempo real tempestades e principalmente incidência de raios hoje e posicionar, né, suas equipes de atendimento próximo dos locais onde tem maior risco, por exemplo, de cair raios. Então, tem projetos aí sendo feitos já há algum tempo de empresas grandes de energia nessa área. A gente tem também dificuldade de atender a demanda, porque com uma previsão de aumento de temperatura no território como um todo, a gente viu lá naquele mapinha do estudo do Markovitch,
que essa é uma realidade para o Brasil como um todo, a demanda por energia deve aumentar, né, por maior demanda ou maior uso de ares condicionados, de ventiladores e tal. Aumentando a demanda também a gente tem aí maior risco energético. Enfim, a gente tem uma gama aí de oportunidades relacionadas a serviços, né, a estudos que hoje formam lacunas no conhecimento sobre os impactos e potencialidades do setor. Então, aí as oportunidades estão mais no sentido de coisas para serem feitas e para serem oferecidas aí para o mercado. A gente tem aí as diretrizes, né, que por fim são trazidas de forma bem resumida no Plano Nacional de Adaptação para o setor. Basicamente, o maior envolvimento das instituições do setor na agenda. Então, claro que tem aí um processo de capacitação, de conscientização e também de geração de estudos mais específicos para o setor e que envolvam essas instituições, a governança mesmo, né, de energia que a gente tem hoje no Brasil, os estudos específicos de riscos à infraestrutura, e a gente tem também como um gap, ferramentas de planejamento. Como eu disse, é fundamental inserir os indicadores, diretrizes, critérios no processo de planejamento energético, mas como isso deve ser feito, né? A gente não tem muitas referências e nem ferramentas para isso. Então, esse é um próximo passo também importante. Falando em planejamento, a gente, no GVSES, tem uma experiência aí sendo acumulada nos últimos anos de trabalhar justamente o planejamento empresarial para adaptação. E por que o planejamento é importante, né? Porque todas as medidas de adaptação, ou os investimentos que são necessários, eles precisam ser feitos de forma sistêmica e coerente. Isso quer dizer que não só com a visão de longo prazo que eu já mencionei, mas num contexto de o que isso significa, o que tal medida significa para outras agendas da organização, como, por exemplo, a agenda de emissões de gases de efeito estufa. É muito comum que a gente veja medidas sendo tomadas para reduzir vulnerabilidade a um determinado evento climático, mas que, por outro lado, emitem muito mais nos próximos anos, então vira um ciclo vicioso aí, né? A gente não pode aumentar o problema de aquecimento global com uma razão aí de reduzir vulnerabilidade. Um exemplo, por exemplo, é a gente diversificar ou fortalecer a segurança energética a partir de térmicas a carvão, né? Num curto prazo isso pode fazer sentido, porque vai diminuir a dependência, o risco de uma quebra aí, né, de geração. Mas, por outro lado, a gente, no curto prazo, já nos próximos anos, a gente vai estar aumentando as emissões de gás de efeito estufa na atmosfera. Então, esse é o tipo de medida que a gente fala que é a má adaptação, né? E isso também é muito comum, é um risco grande nos negócios. Então, é muito importante também fortalecer parcerias nessa agenda, porque as medidas não podem ser feitas, a maior parte delas, só por uma empresa, de forma isolada. Ela precisa de parcerias com a sociedade civil, com a academia, e isso também é uma mudança de cultura, e por isso o planejamento ajuda muito nisso. E também condizentes com a realidade local, né? Essas medidas precisam ser não só com o negócio em si, mas precisa considerar outras ações que estão acontecendo ali em nível local. E aí, para isso, a gente desenvolveu, junto com um grupo de aproximadamente 30 empresas que estão trabalhando com a gente nessa agenda, um ciclo e uma ferramenta de apoio ao planejamento. Um ciclo bem simples, né, que passa por uma fase de diagnóstico, de entendimento das vulnerabilidades da empresa, dos eventos e dos perigos, e também dos cenários climáticos, o que está previsto aí para os próximos anos. Aí por uma fase de elaboração do plano e de implementação desse plano, quer dizer, de investimento, de realização das medidas para fortalecer a resiliência. Pode passar. Aí a gente desenvolveu casos com 8 empresas, né, que elaboraram seus planos de adaptação, então implementando. Elas estão em níveis diferentes, em estágios diferentes. Pode passar de novo. Então são essas empresas aí que já estão implementando os seus planos, né? São de diferentes setores, então foram processos muito ricos de aprendizado, tanto para os gestores, para a equipe envolvida, quanto para a gente da academia. E aí, uma dessas empresas é a de energia, que é a Copel, e a gente tem também a CSN fazendo um estudo bem voltado para a energia, porque é um setor energointensivo. Pode passar. E aí, só para contar para vocês um pouco o que a Copel, por exemplo, está enfocando no seu plano de adaptação. Eles fizeram um estudo olhando para
duas cidades específicas do estado do Paraná, né, em que eles têm aí uma operação importante, e eles consideraram temporais com ventos superiores a 80 km por hora, porque é um evento que deve acontecer, deve se intensificar com mais frequência nos próximos anos. Temperaturas altas, escassez de chuvas e chuvas intensas. Então, parece até contraditório, né, a gente falar de escassez de chuvas e chuvas intensas, mas as duas coisas elas podem andar juntas, e muitas vezes no Brasil têm andado juntas, porque a gente tem uma redução do nível médio de precipitação no ano ou no mês, e ao mesmo tempo a gente tem picos em que há chuvas torrenciais que causam um estrago enorme, especialmente para o setor energético. Quando a gente está falando de transmissão, né, isso é um caos. Então foi isso que a Copel olhou. E por que ela olhou temperaturas altas, né? Porque as temperaturas altas, elas têm aí um potencial de danificar equipamentos, né, que é importante aí para o setor, e também quando a gente fala de pragas e doenças, que é um desdobramento quase que direto de aumento de temperatura, para a empresa é super relevante, porque tem os funcionários, por exemplo, né? Então, os funcionários doentes, menos tempo de trabalho. Isso para todos os setores, não só para a energia. Mas a gente tem aí também uma preocupação em relação a equipamentos que faz sentido para eles. E eles estão fazendo esse estudo e identificaram que, se nada for feito, né, nos próximos anos, especialmente nessas duas cidades, há uma projeção de perda muito relevante para o negócio, que fez com que eles definissem medidas que vão ser implementadas, inclusive com hard measures, né, com investimento, por exemplo, em mudança de equipamento, adotando tecnologias de ponta que já estão preparadas para lidar com essas temperaturas mais altas, e também um sistema de monitoramento em tempo real desses eventos de chuvas intensas e de incidências de raios nas regiões que estão mais predispostas a sofrer quebras, a sofrer interrupções aí na transmissão energética. Bom, por fim, para terminar, né, esses oito projetos que a gente vem empreendendo com essas empresas, eles mostram que são muitas as razões e as motivações, os argumentos disponíveis para convencer a alta direção das empresas e os investidores a trabalharem, né, uma agenda de adaptação, mas que os desafios eles ainda são muito relevantes no Brasil, né, e que eles precisam ser resolvidos aí nos próximos anos. Então, a gente tem, como eu já falei, os acessos às projeções climáticas, que é uma questão aí crucial desse processo. E o desenvolvimento dos planos de adaptação ele precisa ser uma prática disseminada, não só nessas poucas empresas de alguns setores que estão mais diretamente vulneráveis, né, expostos aos eventos climáticos, mas também as pequenas e médias empresas das cadeias das grandes. É um próximo passo. E os casos serem disseminados, publicados, surgirem outros casos também é algo que o setor empresarial pede para acontecer, né? Então eles dizem, eu gostaria muito de ter um caso para aprender como outras empresas do meu setor estão fazendo. Isso a gente não tem no Brasil, né? A gente tem muitas referências do Reino Unido, da França, até dos Estados Unidos acontecendo, especialmente no setor energético, mas no Brasil a gente tem essa carência por casos, por boas práticas, para inspirarem, para mostrarem o caminho. Pode passar. Então, era isso. Obrigada.